Oi pessoal, sou a Bianca Silveira, fisioterapeuta da Clínica da Corrida e hoje o assunto é fratura por estresse. E antes de a gente começar, peço que vocês curtam e compartilhem o nosso canal com as pessoas que você acha que necessitam do nosso conteúdo. Quando uma pessoa treina, ela precisa de um tempo para o seu organismo reconstruir toda a perca de massa óssea e muscular. Se você não respeitar esse período, a massa óssea ela não é toda recomposta e nós acabamos tendo uma negativação do metabolismo ósseo e ele acaba tendo uma fratura por estresse. A gente tem dois tipos, tá? Por estresse, que é quando você aumenta muito o seu volume de treino, né? E a massa óssea ela tem uma reação a isso, ocorrendo um edema ósseo e ele se expande e rompe, causando a fratura. Ou quando a pessoa apresenta erros no metabolismo ósseo, tipo uma osteopenia, que é o início da osteoporose, né? E ela faz as atividades da vida diária e ela acaba gerando uma situação de estresse no osso, gerando uma fratura. É importante você ficar atento a esses principais sintomas, tá? Que é dor de início tardio, que tem uma piora considerável com a atividade física e ela reduz com repouso. A dor é no membro afetado e ela normalmente inicia leve até o ponto de impossibilitar a pessoa no esporte, nas atividades da vida diária. As dores são fortes ao palpação no local. Há uma queda de rendimento esportivo e piora nas atividades funcionais do dia a dia. Lembrando que quem vai fazer esse diagnóstico é um médico ortopedista, tá? Então precisa marcar uma consulta com um ortopedista e traumatologista para que ele te peça um exame de imagem como um raio-x ou uma ressonância magnética, que são os dois exames onde você consegue fechar realmente o diagnóstico se realmente é uma fratura no local. Os principais ossos, né, que tem fratura por estresse em corredores é a tíbia, os metatarsos, que são os ossos do pé, e o colo do fêmur. Esses têm maior incidência. Os fatores de risco é se você já teve uma fratura por estresse, se você tem assimetria dos membros inferiores, tá? Tipo uma perna mais curta que a outra, ou uma antiversão do colo femoral, os joelhos valgos, pronação excessiva dos pés, a força e diâmetro da panturrilha, né, diferentes, erro de volume e intensidade de treino, o excesso de peso, deficiências nutricionais, problemas hormonais, baixos níveis de vitamina D, desequilíbrios musculares e posturais. E o principal, tá, gente, para vocês que correm, algum desequilíbrio biomecânico, alguma coisa que você faz durante a sua corrida que pode piorar a situação, né? Assim, por exemplo, o impacto é uma das principais causas também dentro da biomecânica, tá? Então, alto impacto durante a sua corrida pode gerar uma fratura por estresse. Isso juntando com o volume e intensidade alta de treino. Nós vamos falar um pouquinho sobre o tratamento agora. É importante fazer um repouso relativo, tá, galera? Que é quando a pessoa ela se mantém ativa, tá? Mas sem realizar a corrida no caso. Porém, ela mantém a performance cardiovascular praticando outro esporte, né? Como a natação e a bike. Recursos para controle de dor, como a fisioterapia com eletroterapia, uma medicação, no caso o médico acha necessário. No geral, as fraturas elas são classificadas, né, com baixo risco. Então elas são tratadas com repouso, às vezes uma imobilização, tá? E uso de muleta é importante nas primeiras semanas, após o diagnóstico fechado, né? E tratamento fisioterapêutico em paralelo. Nos casos mais graves de classificação de alto risco, tem que ter uma imobilização completa, com repouso absoluto. Nos casos mais graves, tem que optar para procedimento cirúrgico de fixação. Além disso, pode ter as fases agudas de dor, com perda de funcionalidade e tem que iniciar um tratamento fisioterapêutico para melhora da consolidação e a funcionalidade como um todo, tá? Então precisa ficar bem atento e ter um diagnóstico, é importante o diagnóstico ser bem preciso para que tenha o melhor tratamento possível aí durante essa fase de recuperação. Bom, agora a pergunta que não quer calar, né? E a fase de retorno ao esporte? Como que a gente vai fazer isso? Para retornar à corrida, é importante que você retome em terrenos mais macios, tá? Realizando 50% do seu volume de treino pré-lesional, 50% do seu pace anterior. E se a pessoa estiver bem por 6 semanas, ela começa a aumentar em 10% o volume de intensidade, tá? De cada treino. Outra pergunta que o pessoal sempre faz: qual o tempo médio de recuperação para voltar a praticar o esporte?
Bom, aqui cabe uma avaliação individual, tá, pessoal? Então, há diferentes níveis de gravidade da fratura e principalmente ritmos de recuperação que variam muito, tá? Então, no caso das lesões de baixo risco, as pessoas saudáveis, elas podem retornar ao esporte dentro de 1 a 4 meses, tá? E o retorno ele sempre deve ser progressivo, já acompanhado de um trabalho de prevenção de novas lesões. No caso das lesões de alto risco, dependendo se o tratamento é ou não cirúrgico, podemos ter até 1 ano de intervalo, tá? Até o retorno das atividades. Então é importantíssimo tomar muito cuidado no retorno aos treinos, para que você não tenha recidiva de lesão. Outra pergunta que é sempre muito bem recebida é como prevenir as fraturas por estresse. A pedra angular da prevenção de uma fratura é uma consulta com o médico do esporte para que todos os fatores que possam gerar uma lesão, por sobrecarga, sejam afastados. O segundo passo é sempre procurar um treinador especializado para que você tenha uma planilha de corrida específica para você, dentro dos seus limites. E se você quer aumentar o seu volume de treino e a sua distância, o pace e tudo mais, você tem que buscar formas de minimizar o seu impacto, tá? Melhorando sua biomecânica, fazendo uma análise biomecânica da corrida. Seu treino ele não pode ser exaustivo, tá? Ao extremo. A sua recuperação sempre deve ser prioridade. Você precisa ter dias de descanso. É muito importante que você mantenha um treinamento de força em paralelo com o treino de corrida, porque seus músculos se tornem mais eficientes na absorção dos impactos e mais fortes, para que você consiga efetuar melhor o movimento da corrida. A sua dieta ela precisa de uma boa ingestão de nutrientes para que você tenha uma recuperação celular adequada, tá? Então, a parte de alimentação é muito importante. Hoje nós não vamos passar nenhuma série de exercícios para vocês estão acostumados, que a gente sempre dá dica de exercício, mas hoje é um assunto muito específico, porque a fratura por estresse ela pode acontecer em vários locais, Então, os exercícios, tanto para prevenção quanto para tratamento, são específicos para cada região. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem mandar alguma mensagem para a gente, nós estamos disponíveis aí para responder todas as perguntas, ok? Até mais!